Graça e paz, igreja. Que dia maravilhoso, né? Para todos nós. Deus é bom. Deus é muito bom, como dizia minha amiga Celina. Deus é bom. Lembrei dela, viu, Robinho? E hoje a gente está com a ausência do pastor Bruno e da pastora Laira, porque eles precisaram ir para Uberlândia. E nós vamos falar da palavra de Deus hoje, que é uma coisa maravilhosa. Nós vamos receber um ensinamento de Deus. Por ser Dia das Mães, eu separei 3 mulheres mães da Bíblia. Eu teria muitas outras para falar, mas eu escolhi algumas que pouco a gente vê os pregadores falando delas. Então, eu achei interessante trazer para vocês o que a gente pode aprender com essas mulheres. E para a gente falar, às vezes, de mulheres, principalmente do Velho Testamento, a gente tem uma dificuldade, porque quem escreveu era um homem. E eles têm uma ótica para falar deles. E da mulher falava-se muito pouco. Então, para a gente descobrir coisas delas, a gente precisa usar assim uma ferramenta e o Espírito Santo vai acrescentando. A gente tem que escarafunchar. Não sei se esse verbo está no dicionário, mas ele exprime o que a gente precisa fazer. Inclusive, eu dou até um conselho para vocês. Você quer ler a Bíblia? Você pensa. Quem é que eu estou lendo aqui? Quem é esse personagem? Você tem que fazer de conta que você é aquele personagem. Porque aí você começa a sentir o que aquele personagem sentiu, se foi uma dor, se foi uma alegria. E foi assim. A primeira mulher que eu quero falar com vocês é Eva. A Cris até citou a Eva aqui. Eva parece tão comum para a gente, mas no Velho Testamento, você sabia que só tem 2 vezes o nome de Eva? Ela era chamada de varoa, porque Adão, só depois da queda, que vai chamá-la de Eva. Então, 2 vezes, Gênesis 3:20 e Gênesis 4:1. Ele se chamava varão, que é Ish, em hebraico, e chamava a mulher de Isha, que é varoa ou esposa em hebraico. E você sabe que Adão deu nome aos bichos, que Deus deu essa incumbência e ele tirou de letra. Ele era muito inteligente, deu nome para todos os bichos lá. E Deus, no versículo 18 do capítulo 3, Deus já sabia que ele ia sentir falta de uma companheira. Porque quando Deus deu a tarefa para ele dar nome para os bichos, Deus já sabia, Deus é onisciente. Esse homem vai querer uma companheira para ele também. Ele vai sentir a solidão dele, vai se comparar com os bichos. E isso nos faz ficar maravilhados, porque versículo 18 até o 21, quando Deus dá a mulher para ele, a gente não sabe quanto tempo passou, mas Deus sabe até aquilo que a gente ainda nem falou. Deus sabe aquilo que a gente vai pensar. Deus sabe tudo. Deus nunca morre. Deus nunca é vencido. Ai, irmãos, que hino mais lindo. E isso está escrito no Salmo 139, versículo 4. Ainda não havia uma palavra na minha boca e o Senhor já sabia o que eu ia dizer, para a honra e glória dele. E Adão e Eva, quando eles começaram o relacionamento deles, como todo relacionamento, Adão falava, minha pombinha, minha mimosa, né? E será que ele vai continuar? E ela também tratava ele com esses mimos, essa delicadeza, né? E quando ele viu a Eva, ele ficou tão contente que ele falou, essa sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele não falou sangue do meu sangue, eu não sei porquê, mas ele ficou todo feliz. E aí ele falou, você vai ser chamada de varoa, porque eu sou varão, e ele deu esse nome.
Aí, após o pecado, mudou a casaca. E isso é até compreensível, porque às vezes eu estou fazendo aconselhamento com a esposa, né, de um casal que está passando por algum problema, e ela chega para mim e fala, olha, acabou o nosso casamento, porque eu não consigo mais ver propósito de Deus nesse casamento. E aí eu geralmente faço essa pergunta, como é que vocês se conheceram? Conta para mim. Aí ela começa, ele me chamava de minha pombinha, minha lua, meu amor. E aí a gente vai escarafunchando e vai vendo onde que a coisa começou a se perder. E com Adão aconteceu a mesma coisa, porque quando Deus vem, após eles terem desobedecido, veja lá comigo no capítulo 3 de Gênesis, versículo 10. Vamos começar do 10. E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? E disse o homem a Deus, a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Faz de conta que você é Eva. Ele tinha acabado de te chamar de minha doçura. Aí quando Deus chega para ele, ele botou a culpa em Deus e na Eva. A mulher que o Senhor me deu. Ele botou a culpa nos dois. Eva olhou para ele e falou, não estou acreditando que ele está falando desse jeito comigo. Só que, em versículo 13, então disse o Senhor Deus à mulher. Aí ela começou a tremer. Vamos fazer de conta que nós somos Eva, né? Porque agora vai sobrar para nós. Que é isto que fizeste? Algumas traduções falam assim, ó, por que você fez isso? Eu achei, não sei você, que o tom de voz de Deus foi um pouquinho mais suave com a Eva. Eu achei a pergunta de Deus mais humana, se é que pode falar, não é, Deus não é humano, mas eu achei mais amorosa. Aí respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Aí disse Deus à serpente, porque fizeste isso, você viu que Deus não pergunta nada para a serpente, ele já vai falando. Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. E ele vai falar uma maldição para essas pessoas. Eu não vou ler para ficar um pouquinho mais rápido. Para a serpente a gente já sabe. Ia comer pó e foi amaldiçoada. Adão ia ter que trabalhar a terra, ia ter que suar para comer o pão, não ia ser fácil, e a terra não ia colaborar com ele, porque ia produzir cardos e espinhos. E eu já tenho essa experiência. A terra produz espinho e cardo com abundância. Tudo por culpa deles. E também entraria a morte espiritual e a morte física. Ele voltaria ao pó. Satanás também recebeu uma sentença. A sentença de Satanás foi: eu vou levantar um opositor através da descendência da mulher e ele vai te ferir a cabeça. E o máximo que você vai conseguir com ele é ferir o calcanhar dele. Isso é a primeira profecia que a gente vê falando de Jesus Cristo. Já para a varoa, não era Eva ainda, ela recebeu a mesma maldição de Adão, que se ela fosse plantar, ela ia encontrar a mesma dificuldade. Ia morrer, morte espiritual, e morte física, igual o Adão. E Deus falou para ela que ela ia ter filhos com dor. E eu, no lugar de Eva, fiquei pensando, gente, ser mãe é sempre ter dor. E eu não tenho filhos biológicos, mas eu sei o que é ter dor por filho. Irmãos, depois que a mulher for mãe,
para sempre, ela vai ter dor se o filho estiver doente, ela vai ter dor se o filho estiver com problema. É sempre dor. Ser mãe é sentir essa dor. Não é só a dor do parto, mas é a dor de um pedaço dela que explode quando o filho não está bem. Estou falando mentira? Ainda bem. E Eva, você sabia que ela perdeu uma amizade? Porque se Deus falou, eu vou pôr inimizade entre você e a serpente, é porque elas conversavam lá. Aí ela perdeu essa amizade, ganhou um inimigo poderoso, não é um inimigo fracote. Deus falou que o desejo dela ia ser para o marido e que o marido a dominaria. Mas Eva sentiu uma esperança naquilo que Deus falou para ela, porque através dela viria o opositor que ia dar uma cacetada na cabeça de Satanás. E isso foi a esperança. Aí sim, Adão chama ela de Eva, porque Eva quer dizer mãe de toda a humanidade. Pensa bem, seu marido coloca agora o nome em você de Eva, mãe de toda a humanidade. É uma responsabilidade muito grande. E responsabilidade faz peso nos ombros. A Eva deve ter pensado, meu Deus, e essa dor que Deus falou? Como será essa dor? E algumas pessoas falam, Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado. Não podem ter tido, porque a Bíblia fala que o pecado entrou por um só homem, que é Adão. Assim como a graça entrou por um só homem também, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se Adão tivesse tido outros filhos, poderia ser que eles não sofressem a maldição. Então, ela passaria a ser mãe a partir daquele momento. Mas na cabeça da Eva, ela deve ter pensado, porque é normal a gente pensar isso. O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da vida do meu marido? Eu é que causei isso. E isso é um desânimo. Isso é um motivo para ficar deprimida. Porque tudo começou com aquela amizade dela. Porém, ela se recordava da promessa no meio da sentença que Deus fez. E qual foi? Da tua descendência virá o opositor do diabo. E aquilo foi uma âncora que Eva se agarrou para sobreviver. Pensa, o cenário estava muito trágico, mas ela se agarrou naquela esperança. Através de mim, eu vou gerar o grande opositor, para que aconteça com Satanás, que ele não engane mais ninguém. E aí ela começou a ter filhos, e irmãos, aquela mulher teve muito filho. Muito filho. E teve uma hora que teve mais filhas, porque a Bíblia fala que depois de um tempo, aí sim ela teve um varão, e ela falou, graças a Deus, tive um varão, alcancei do Senhor um varão. E nasceu Caim. E depois veio Abel. E entre esses vários filhos que ela tinha, cada filho que nascia, ela pensava, será que é esse? Será que é esse que vai derrotar? Que vai esmagar a cabeça da serpente? Porque Deus não tinha dado noção para ela de tempo. Então, na cabeça dela, era um curto prazo. Ela não precisaria ficar esperando muito tempo. Mas, como em toda família, a gente não consegue viver só de paz e felicidade. Veio uma calamidade. Era a hora do jantar, aquele monte de filho, e Eva pergunta, cadê Caim? Cadê o Abel? Todo mundo está aqui, cadê eles dois? Aí, um pouco sai para procurar Caim, um pouco sai para procurar Abel. Quem saiu para procurar Abel, encontrou Abel ensanguentado e morto. Primeira vez que eles viam alguém morto. E aí, alguém pegou e falou, não,
eu vi Caim fugindo, foi o Caim. E na mesma noite, ela perde 2 filhos, um morto e um que foge. Irmão, você sabe o que é isso? Sabe o que é perder um filho? É uma punhalada tão grande. E perder 2 no mesmo dia. Aquela mulher tinha tudo para desanimar. Assim como acontece na nossa vida. A nossa vida é só marezinha baixa? Não. Mas com a Eva, o que ela precisou entender? Porque na cabeça dela ficava, é tudo culpa minha. Deus está me culpando, porque eu é que dei início a tudo isso. Deus não me perdoou. Mas aí, com o tempo, Adão vem, o companheiro, e começa a consolar, e eles tiveram um ânimo de reiniciar, tiveram relações, e ela engravidou de novo. E aquela nova gestação fez ela lembrar, eu preciso pensar que está ou nas próximas gestações, ou nos outros filhos. Eu não posso achar que a palavra que Deus mandou para mim morreu com a morte de Abel e a fuga de Caim. Eu tenho que continuar acreditando na palavra de Deus, porque foi Deus que falou isso. Irmãos, para nós hoje, a gente tem textos na Bíblia, em Jeremias 29, que fala, eu sei os planos que tenho para vocês, são planos de paz e prosperidade. Muitas vezes a gente está querendo no curto prazo que Deus realize as promessas que a gente confia que Ele vai realizar. Mas Deus tem um tempo diferente. E lá em Gênesis 4, 25, nós vamos ler que nasceu Sete. E Deus tinha planos de fazer a genealogia de Adão a partir de Sete. O ministério, o chamado que ele tinha para Abel e para Caim eram diferentes. Era em Sete que ia ser chamada a descendência. Jesus Cristo é da descendência de Sete. E o que animou Eva é que a partir lá de Gênesis 5, ela tem o Sete, e Deus confirma que a genealogia de Adão ia ser a partir de Sete. E Adão tinha 130 anos. A Bíblia não fala de Eva, mas quantos anos a Eva devia ter? Mais de 130 ela não tinha, porque ela foi criada antes. Então, ela era um pouquinho mais nova do que ele. E a Bíblia fala que depois de Sete, Abraão viveu 800 anos. Naquela época vivia muito. Ela também deve ter vivido, e ela gerou muitos filhos e filhas. E a gente pode pensar que esses 800 anos para frente foram muito melhores para ela do que foram os primeiros 130. Porque aí ela já era uma mulher mais experiente e ela descobriu que ia passar por sufocos, assim como nós também. Nós temos essa esperança, o melhor está por vir. Não porque o que temos hoje não é bom, mas o melhor é o Senhor Jesus que vai voltar. Isso que é o melhor. Quando o segundo templo foi erguido, Ageu falou, a glória do segundo templo vai ser maior do que a do primeiro. Sabe por quê, irmãos? Porque no segundo, quem que entrou no templo? O dono da glória. O segundo templo foi o templo que Jesus visitou. O templo onde Jesus pregou e ensinou. Então, o segundo templo recebeu mais glória. E a nossa vida, a gente também pode esperar. Você sofreu algo na sua vida que acabou com você? Espere o melhor de Deus. Planos de paz e prosperidade, porque Deus nunca morre, Deus nunca muda. Amém. A segunda mulher que eu quero falar é Batseba, ou Betsabá, que foi a mulher de Davi. Essa história está em 2 Samuel 11. Eu devo desculpas a Batseba, porque eu já preguei uma vez
que eu lembro, e eu falei que ela estava tomando banho de propósito na frente do rei Davi. Eu aprendi que não é assim, irmãos. Hoje eu vou explicar melhor. Eu, lá no céu, vou ter que pedir perdão para ela. Naquela época em que aconteceu essa história, o rei Davi estava no alpendre do seu palácio e viu uma mulher tomando banho. Porém, era uma época de guerra. A Bíblia fala que todos os reis iam para a guerra. Naquele dia, o abençoado do Davi não vai para a guerra. Tentação. Ele está lá sem saber o que fazer, era de tardezinha, e ele olha uma mulher. E o marido dela estava na guerra. Os irmãos estavam na guerra. A cidade ficou só com alguns velhos. Os jovens tinham ido para a guerra. Ela estava pensando, ela não estava pensando que o Davi estava lá, devia estar na guerra, não devia estar lá. E o Davi estava lá. E ele vê aquela mulher lindíssima tomando banho, e ele chama os chegados dele lá do palácio e fala: escuta, eu estava lá no alpendre, eu vi uma casa assim, assim, uma mulher bonita, o cabelo assim, vocês sabem quem que é? Aí os puxa-saco lá do rei falaram: o nome dela é Batseba, ela é filha de Eliã, ela é neta de Aitofel, e ela, só pode ser ela, pelo jeito que o senhor está falando. Aí Davi pega e fala: manda buscar ela. Quando chegam na casa dela, ela ficou pensando: mas o que será que o rei quer comigo? O rei não está na guerra? Uai, se arrumou e foi. Quando ela chega no palácio, o rei tinha segundas intenções, porque apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, ele era sujeito a coisas humanas, a pecados, a erros. E ele se vale da situação de rei e ele se deita com ela. Irmãos, aquela mulher amava o marido. E depois eu vou mostrar para vocês por que eu estou falando isso de acordo com a Bíblia. Ela não queria aquele relacionamento com o rei. Ela era uma mulher de honra. Só que dizer não, agora você não é mais Eva, agora você é Batseba. Você está sendo usada por um rei e você vai dizer não. Você sabe qual o poder do rei quando alguém diz não? Uma mulher naquela época não tinha voz como se fosse hoje. Ela se viu obrigada, porque o avô dela era conselheiro do rei. E se o rei manda embora meu avô já velho, não vai ter emprego, o que eu faço? E ela cedeu para Davi. Só que a fofoca corre solta. No palácio, já tinham visto. Você acha que consegue segurar uma informação dessa? Aí as pessoas já estavam falando: a mulher de Urias, o rei. Vocês sabem como que é, né? E com uma única vez que eles estiveram juntos, ela engravidou. Só que o marido estava na guerra. E o drama dela era: meu Deus, eu estou grávida, meu marido está na guerra, essa criança é do rei. O rei fez o que fez, mas não falou mais nada. Nem perguntou como é que eu estou me sentindo. Ela deve ter chorado muito. Você consegue se colocar no lugar dela? A angústia. Como é que ela vai falar para a família? E ela já sabia que a fofoca estava correndo solta. Aí ela manda avisar o rei Davi dessa gravidez. Ela estava se sentindo usada, suja, abusada. Ela podia ser apedrejada, porque aquilo era adultério. Os dois eram casados, o rei era rei, mas ela, quem que ela era? E Davi, irmãos, é uma nódoa que está sobre a história de Davi. Davi, sabendo que ia ser pai, ele não se preocupou com a criança. E isso também deve ter doído muito
a Batseba. Por quê? Ele manda chamar Urias da guerra, ele é hipócrita quando está na frente do Urias, ele manda o Urias ir para casa, sabendo que o filho era dele, ele queria simular que o filho iam aceitar que o filho era de Urias. E não ia ter condição de esconder isso. Ele, quando percebe que Urias não vai para a casa da mulher, porque acha, Urias era honrado, Urias era um dos maiores guerreiros do exército, Urias não foi, falou, não vou, não é justo, e ficou lá no palácio. Na segunda noite, Davi chama ele, embebedou o homem. Davi fez isso. Embebedou. E bêbado mesmo, o homem, Urias, não foi para a casa de Betsaba. E ela estava lá. Ponha-se no lugar dela. A Bíblia parou de falar dela, mas ela continua existindo. Ela estava lá na casa dela, chorando. Todo mundo contava, o seu marido está lá. E ela não sabia o que ia acontecer. E os comentários correndo, até que Davi pensa, não vai ter outro jeito, vou ter que matar ele. E Davi manda ele para a linha de frente, o general coloca ele na linha de frente e ele é morto. E depois que ele morre, aí Davi se casa com ela. Só que isso desagradou a Deus de um tanto, mas muito. E a Batseba, ela estava lá no meio daquela situação, ela não podia falar nada, mas a família dela devia saber. O pai dela tinha que ficar sabendo, o avô tinha que ficar sabendo, o avô. A Bíblia fala de Aitofel como um dos homens mais inteligentes da época dele. Era um conselheiro excepcional. Depois veio Salomão. E aí a Bíblia fala que foi o homem mais sábio, né, antes de Jesus. Mas Aitofel era um homem muito sábio. E eles devem ter tomado conhecimento. E Davi manda chamar, mas Deus manda um profeta, o profeta Natã, e o profeta Natã vai falar uma parábola. E nessa parábola é que eu percebi. A parábola fala que Batseba era uma ovelhinha que pertencia a Urias, que Urias amava. E essa ovelhinha foi tomada à força por um homem muito rico, que tinha muitas ovelhinhas. E esse homem muito rico matou a ovelhinha para poder servir no jantar de um visitante. E Davi fica encolorizado e fala, esse homem precisa morrer. E Natã fala, esse homem é você. E nós vemos como Deus enxergou Batseba, uma ovelha que não tinha como se defender, que foi pega à força. Foi a força de Davi que fez com que ela ficasse daquele jeito. Quando o profeta fala isso com Davi, por isso que Davi é considerado um homem de acordo com o coração de Deus. Davi depois vai fazer o Salmo 51. Leia o Salmo 51, agora que você está por dentro dessa história. Davi se arrependeu até o último cabelo de sua cabeça. E a Bíblia fala, no Novo Testamento, em Lucas, que quando um pecador se arrepende, existe mais alegria no céu do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E isso, irmãos, não quer dizer que esse arrependimento, Deus está falando daquela hora que a gente entrega a nossa vida a Jesus. Esse arrependimento é nosso também. Mesmo na caminhada cristã, a gente faz coisas porque estamos sujeitos, nós somos humanos. A gente não pode se apunhalar. E aí a gente faz coisas das quais a gente se arrepende. Mas o arrependimento para Deus produz fruto. Não tenha vergonha de se arrepender diante de Deus. Coisas pequenas, coisas grandes, se arrependa.
E o Espírito Santo me mostrou uma coisa, que Lucas 17:1 fala, que quando um pecador se arrepende, existe alegria diante dos anjos. Irmãos, eu sempre achei que os anjos ficavam felizes quando um pecador se arrepende. Mas quando eu li, eu falei, mas Senhor, se é diante dos anjos, quer dizer que é o Senhor que fica alegre. Deus é que fica alegre, Ele não tem vergonha de ficar alegre na frente dos anjos. Aí os anjos veem o Senhor alegre, os anjos também se alegram. Mas é Deus que fica alegre. Por isso, hoje, a gente ainda tem esse espaço para se arrepender. Arrependimento sincero move o coração de Deus. Por mais que você tenha errado, por mais que a sua consciência te acuse, se arrependa sinceramente aos pés da cruz. Chore aos pés da cruz. E aquela mulher, quando Natã vai e fala aquilo, a criança nasceu perfeita. Só que Natã fala, a criança vai morrer. Nasceu perfeita. E dentro de uma semana, a criança começou a ficar doente e morreu. E novamente Batseba pensava, Deus não me perdoou. Porque apesar de toda a dor que eu senti, Deus levou o meu filho. O quanto ela deve ter chorado, pedindo a Deus, a criança nasceu perfeita. Mas Deus levou. De novo, a dor no coração. E aí Deus coloca Davi para consolar essa mulher. Davi vai, procura por ela, eles têm relações e ela engravida de novo. E ela ainda vai engravidar, depois desse novo filho, que é Salomão, mais 3 vezes. E quando ela engravida de Salomão, Natã fala para Davi, o nome desse menino é Gedidias. Era o nome que Natã deu para o rei Salomão, que quer dizer amigo de Javé, amigo de Deus. A história dela mudou, porque Deus muda vidas. E como que a gente pode ter certeza? Pela palavra. O próprio Salmo 37 fala, entrega o teu caminho ao Senhor, mas confia nele. Não entrega de qualquer jeito, entrega confiando. E Ele tudo fará. E Ele concederá os desejos do teu coração. Nós temos também Jeremias 32, 27, que eu, se puder colocar. Se não der, tudo bem. Trinta e dois, 27. 32. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Irmão, leia. Isso daqui faz entrar na sua cabeça. Quando você estiver pedindo alguma coisa aos pés da cruz, lembra disso. O Senhor falando, tem coisa difícil demais? Não tem. Porque Deus muda vidas. E essa Batseba, Deus deu a ela o dom de ser mãe de Salomão, o homem mais sábio que já houve antes de Jesus, mais 3 filhos. Davi morreu antes, ela ficou sendo a rainha mãe, porque Davi tinha outras mulheres, mas a única que virou a rainha foi ela. Agora, triste na história dela foi, o avô não perdoou Davi. Ele criou um ódio tão grande por Davi. Ele continuou sendo o conselheiro, porém, quando Absalão, filho de Davi, se revoltou e tentou tomar o trono do pai, Aitofel saiu do lado de Davi para ficar do lado de Absalão. E quando Absalão pede um conselho, e o conselho do Aitofel não foi ouvido, ele tinha tanta mágoa, tanto ódio, que ele preferiu se enforcar. É um dos poucos casos que o Velho Testamento fala
de alguém que se suicidou. Ele foi e se enforcou. Ele poderia ter se arrependido desse ódio, como Davi fez, mas ele preferiu outro caminho. Isso é outra lição para nós. Deus opera num coração contrito. A terceira mulher que eu quero falar com vocês, a Bíblia não fala o nome dela. Também está no livro de 1 Samuel. Ela era esposa de Finéias. Finéias era um sacerdote, e esse sacerdote era corrupto. Irmãos, ser esposa de um homem corrupto, e esse homem ainda, ele tinha várias mulheres, ele levava uma vida dupla. Essa mulher também sofreu muito. E a Bíblia fala, esse Finéias, ele era filho do sacerdote Eli, e Deus não estava mais tolerando o sacerdócio de Ófni e Finéias, porque eles tinham essas práticas. Eles estavam ensinando o povo de Israel a seguir caminhos que não eram de Deus, e Deus abomina isso. Quando um líder desencadeia as ovelhas, Deus tem pavor disso. E Deus manda recado, mas Eli não repreende os seus filhos, e aí Deus fala: seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia, e a sua geração não vai ter velho, todo mundo vai morrer jovem, porque você não respeitou, você viu seus filhos fazendo o que era mal diante dos meus olhos e não tomou nenhuma providência. E foi assim. Um certo dia, os israelitas estavam lutando contra os filisteus, e os filisteus estavam assustados, porque a fama dos israelitas era que o Deus deles derrotava tudo e fazia milagres, como fez lá no Egito, para tirá-los da escravidão. E eles estavam com muito medo, mas o povo estava desviado dos caminhos do Senhor. E o povo acreditou que se pegassem a arca de Deus, aquela que ficava no tabernáculo, eles achavam que aquela arca funcionava como um amuleto. Vamos pegar a arca, vamos levar junto para a guerra, e essa arca vai trazer a vitória para nós. Irmãos, Deus não opera por meio de amuletos, Ele opera pelo poder dele. E aquele povo leva a arca, e os filisteus ouviram os gritos de alegria, porque eles achavam que a vitória estava com eles. Mas que adianta a arca, se a vida que eles estavam levando não era uma vida de acordo com a palavra de Deus? E aí os filisteus pensam: para nós acabou, porque vocês estão ouvindo o barulho que eles estão fazendo, eles têm certeza da vitória. E alguém lá dos filisteus falou: vamos fazer o seguinte, nós vamos morrer, né? Mas vamos morrer com honra, vamos morrer lutando, não vamos entregar os pontos. E foram em cima, cataram a arca, o povo saiu correndo e morreu muita gente naquele dia. E quando veio alguém para Eli, contando as notícias tristes, os que estavam no acampamento começaram a chorar. E Eli falou: que é isso? O que eu estou ouvindo? Que alvoroço é esse? E aí fizeram ele saber. Levaram a arca do Senhor, seus 2 filhos morreram na batalha, e o povo, tantos homens morreram, e o povo saiu dos filisteus correndo. Quando ele ouve essa notícia, ele cai, muito velho e gordo, quebrou o pescoço e morreu. A nora dele, que era esposa de Finéias, que estava do lado, estava grávida para dar à luz, e ela, quando ouve essa notícia, ela ouve que o marido tinha morrido, que o sogro tinha morrido, ela perdeu totalmente a esperança. E ela fala: chamem esse menino, ela dá à luz, e perguntam para ela: que nome você quer que dá para esse filho que acaba de nascer? E ela fala: Icabô. Icabô é uma palavra, ou Icabode, é uma palavra hebraica que quer dizer: foi-se a glória de Deus de Israel.
E é até engraçado, porque na nossa língua esse acabou parece que é a palavra acabou, né? Mas foi-se a glória de Deus. E ainda tentaram falar com ela, e ela repetiu a segunda vez. E acabou. Foi-se a glória de Deus sobre Israel. E ela morre. Por que eu estou trazendo também a história dessa mulher? Porque na hora da morte, a hora que ela deveria aguçar e pensar, é a hora que eu vou entregar meu espírito, minha alma a Deus. Ela preferiu se entregar em amargura. Não foi suicídio, mas ela não quis nenhuma chama de esperança. Ela podia ter orado, porque ela conhecia as Escrituras. Aquele povo tinha a transmissão oral. Eles sabiam o que Deus já tinha feito. Se até os filisteus já sabiam da fama de Deus, muito mais os israelitas sabiam da fama de Deus, dos atos que Deus já havia feito. Irmãos, isso é para a gente aprender. Nunca diga que Deus não tem poder, que a glória de Deus não está mais sobre sua vida. Por quê? Porque de Deus a gente só pode esperar o renovo. Se você tiver essa postura, seja em que momento for da sua vida, Deus age. Deus faz mar se abrir. Deus age com a soberana sabedoria dele. Eu não preciso ficar falando para você, Deus vai agir dessa forma. É multiforme sabedoria de Deus. Ele tem as saídas para tudo. Ainda que eu, pelos meus olhos, a circunstância seja de que tudo acabou. É aparência. Deus não está limitado por nenhuma palavra, por nenhuma sentença. Deus nunca morre, Deus nunca muda. Esse é o nosso Deus. E hoje a gente tem esses exemplos tão vivos da palavra de Deus. É Dia das Mães. Mãe, como eu falei, mãe, eu acho que é a que mais sofre. Por quê? Mãe espera sempre amor. E as mães precisam mais ainda de Deus. Mães que nos ouvem. Mães tristes por causa dos seus filhos. Mães que perderam filhos. Deus sabe da tua dor. Deus sabe dos teus choros. Deus sabe de coisas que você nem falou ainda, porque Ele te conhece. O que Ele pede? Entrega teu caminho nas minhas mãos, mas confia em mim. Pega essa palavra e joga ela dentro do seu coração. Não deixa morrer sua esperança, porque nós temos Deus. Deus é que faz a diferença na nossa vida. Se não for por Deus, aí você pode falar e acabou, e acabode. Mas você, que tem o Espírito Santo, levante-se, ou melhor, ajoelhe-se primeiro aos pés da cruz, chore, e Jesus, que se compadece quando vê alguém se arrependendo, Ele vai festejar diante dos anjos, e Ele vai te socorrer. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Não estamos sozinhos. Com essa palavra, que Deus conforte seu coração, que Deus te alimente de esperança. Esperança que Jesus é o melhor que está por vir. E sempre pensa assim, o melhor de Deus pode vir cada dia a mais, através do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos os que estão à distância. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra é maravilhosa. E nós, Senhor, estamos vivendo esse poder da palavra, porque estamos vendo que a Escritura nos estimula a ter fé no Altíssimo. E o poder de Deus nunca mudou. E nós estamos firmes, firmes nas promessas do Senhor. Pai, enche o nosso coração com o Espírito Santo. Transborda, Senhor, o teu vigor em nós. Levanta-nos, Senhor, das lutas, das tempestades. E coloca, Senhor, em nós visões
de que a tua mão pode mover tudo, pois o Senhor fez os céus, a terra, e nós queremos nos dispor. Queremos, Senhor, nos arrepender de tudo de errado que fizemos, porque muito, Senhor, do que a nossa vida é hoje, é porque tomamos caminhos errados em épocas passadas, como fez o rei Davi. E nós não queremos, Senhor, ser pedra de escândalo. Até porque, Senhor, nós sempre colhemos aquilo que plantamos. Então, nós te pedimos, transforma a nossa sorte, Senhor. Muda de acordo com a tua vontade. Sela-nos, Senhor, com o Espírito Santo de Deus. Essa é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Agora, Senhor, despede o teu povo na tua paz, na tua santa presença. Consola a todos, Senhor. Traz vigor, traz, Senhor, a paz que tanto almejamos. Dá livramento nesta semana. Transforma, Senhor, a todos esses irmãos. Guarda os seus familiares, aqueles que não puderam vir também e os que estão à distância, Pai. Nós te louvamos por isso. Rendemos graças ao Senhor, porque sabemos que o Senhor nos guarda. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre.